Oi, meu povo, tô eu aqui de novo para mostrar algumas coisinhas para vocês. Primeiramente, eu tô gravando em outro lugar porque o meu ateliê é dentro do quarto do meu filho, né? Tem um cantinho lá com a escrivaninha e o armarinho para guardar as coisas. E ele tá em casa comigo hoje porque nós já estávamos doentes, né? Tínhamos melhorado, mas tivemos recaída de novo de ontem para hoje. Fomos para injeção, para o antibiótico, voltou acompanhamento tudo de novo. Então, vocês vão escutar tosse, fungado de nariz, porque tá bem congestionado. Então, ele não foi para pai, né, para aula de manhã, tá? Vai ficar o dia inteiro aqui comigo. E ele tá no quarto dele, então eu peguei essas mesinhas de plástico, coloquei aqui na sala para eu poder gravar para vocês, não atrapalhar ele, né, que ele tá quietinho assistindo Pepa na televisão. Para não atrapalhar ele, ele acaba tendo alguma crise, né? Então, desculpem, né, a mudança assim. E também a iluminação, porque eu estou contra a luz para poder usar essa mesa aqui. Então, a iluminação não tá muito boa, mas é a única forma que eu consegui de gravar para vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês duas comprinhas que eu fiz, tá? Eu tava levando o Pablo para fazer caminhada, porque ele toma uma medicação controlada e essa medicação engorda muito. Então, a psiquiatra recomendou fazer caminhada com ele todo dia para tentar manter o peso, né? Ele gosta de caminhar, então a gente fica horas andando, sabe? E aí, desviando pelas ruas, procurando coisa para ver, tinha um armarinhos que tava tudo em promoção, né? Que tava fechando a loja. Tinha pouquíssimas coisas, mas mesmo assim eu decidi dar uma olhada, né? Pra ver como tava o estoque deles. Pouquinha coisa mesmo, então eu peguei só duas coisas lá. Peguei essa linha de costura da Drima. Esse aqui é um vermelho, ele é escuro, né? Um vermelho escuro, mas é um tom rosado. Não vai dar pra ver, gente. Tá bem ruim a iluminação aqui, mas confia em mim. É um vermelho rosado, mas é um tom escuro. Que aqui eu só tenho vermelho tomate, né? Que é aqueles vermelhos vivos. Então, peguei esse aqui mais rosadinho. E a cor dela é o 5916. Deixa eu ver se aqui eu consigo mostrar. Ó, dá pra vocês verem que ele é puxado pro rosa, né? Mas ele é bem mais escuro que os vermelhos que eu tenho aqui. Só tinha poucas cores, né? Então, como eu já tenho de outras marcas, eu decidi trazer só esse mesmo, porque é diferente. Então, a cor 5916. Peraí, gente, que eu vou acabar fungando aqui. Nossa, tá horrível isso. E a outra comprinha foi agulhas. Eu já utilizava essas agulhas, eu comprava pela Shopee, porém não tinha achado, né, um vendedor que vendesse com um valor bom. Por isso que eu tava comprando aquelas outras da Coats, do Armarinhos Fernando. E cada pacotinho vem 20 unidades. Eu costumo comprar a número 8, porque a número 8 é ótima para utilizar no microetamine, que ele não abre o ponto do microetamine e como no microetamine eu uso linha de costura 2 fios, fica a buraquinho, né, do etamine bem fechadinho. Mas acabo utilizando para outros bordados também, para usar 2 fios da meada, né? Só não dá para utilizar com 3 fios, tanto linha de costura quanto meada. Então, eu acabo usando o bordado mesmo, a agulha de bordado 24 e 22, se eu estou enganada. Então, né, olhando lá a lojinha, eu vi agulhas dessa marca
Então, que já é a que eu utilizava, que é a NIBC. Só que eu decidi comprar a número 8, né? Que ela já é um pouquinho maior. Pelo menos o buraquinho de encaixe é um pouquinho maior, ó. Tá bem velhinhas elas, não estão enferrujadas, elas são dessa cor mesmo, porque eu tenho outras, né, que eu comparei. Elas são dessas cores mesmo, mas estão com a embalagem já bem surradinha. Ficaram lá bastante tempo as bichinhas, coitada. Então, eu comprei... Ah, peraí, eu não falei o preço, né? Essa Drima aqui eu comprei por R$ 1,99, certo? E as agulhas, eu comprei 100 agulhas por R$ 15, certo? Então, são todas número 8. Eu tenho bastante aqui número 9 para poder usar no microetamine. E esse daqui, então, para usar no etamine comum. Depois eu mostro para vocês ali no microetamine que eu tô bordando, que eu tô bordando com a número 9. Mas é dessa marca aqui, que era uma agulha que tá já faz tempo no agulheiro, e eu peguei ele porque é um bordado pequeno que eu tô levando para qualquer lugar, sabe? E eu decidi pegar essa agulha. Então é isso, são 100 agulhas por R$ 15. Então, de comprinha, foi isso. Tinha algumas coisinhas de crochê lá, tudo, mas aqui em casa eu tenho, né, linha, essas coisas, e eu costumo comprar no Armarinhos Fernando, que o valor é mais baixo, e mesmo assim, né, nessa loja, o valor que tava lá, nessa loja que tava em saldão, né, ainda era um preço maior que o do Armarinhos Fernando, então eu só comprei o que eu achei mesmo, o valor bom, que é a agulha. Então, vou mostrar pra vocês já o bordadinho no microetamine, que é um dos bordadinhos que eu iniciei essa semana. Eu iniciei 2 bordados e eu vou mostrar esses 2. Aí no próximo vídeo eu mostro a atualização, né, o floss tube com todos os bordados que eu trabalhei. Certo? Esse daqui então é no microetamine. Vou deixar a imagem aqui para vocês. Eu tenho só o gráfico, né, não tenho a imagem dele mesmo, mas vou deixar para vocês. Ele é no microetamine. Ó, focou. Ele é no microetamine com agulha de costura, número 9. Acho que dá pra vocês verem o buraquinho, né? É bem miudinho. Agulha de costura comum mesmo, com ponta. Eu tenho mais costume, né, de fazer com agulha de costura, porque foi como eu aprendi, né? Minha mãe não tinha condições de comprar agulha de bordado. E onde a gente morava, né, que era mais afastada do centro da cidade, não tinha lojinha de aviamentos que focasse em ponto cruz, né? Então, a gente foi aprendendo com... Ela sabia, né, o básico das revistas e foi me mostrando e eu fui fazendo, né? E a gente fazia com o que tinha. Tinha restinho de meada, que alguma tia, essas coisas bordava e ficava alguns pedaços de meada. Eita, ele derrubou o prato. Ainda bem que tava vazio, gente. Ele usa prato de plástico, tá? Então não se preocupe que não quebra, não. E ela deixava guardado, né? Amarrava assim dentro dos saquinhos, colocava algumas agulhas e dava pra gente, sabe? Porque elas moravam já em uma cidade que tinha bastante coisa e mandavam pra gente. Então a gente era de família pobre, né? A gente se arriscava. E eu bordava com ela, mas não por sentar para ensinar. Não, eu vou confessar para vocês que eu sempre fui uma criança muito chata, sabe?
chata mesmo, tá, gente? Eu não gostava de ir pra rua, não gostava de ter contato com as pessoas, era só de escola pra casa. E pra ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, minha mãe, né, como se arriscava nessas coisas, aí ela pegava um pedacinho de tecido, as cores e ia me mostrando, sabe? E eu acabava fazendo. Mas era por não gostar de sair mesmo. Não gostar de contato, essas coisas. Então, o básico que eu sei, né, do ponto cruz, do crochê. O crochê para mim ainda é mais difícil, só consigo fazer pouquíssimos pontos, mas ainda me arrisco a fazer algumas coisinhas. E faço, né, o básico do básico. Minha mãe já consegue fazer mais do crochê. E o ponto cruz também ela fazia, mas por conta do problema de visão dela, acabou desistindo, né? E o meu já é, do crochê já é por conta da coordenação. Eu não tenho coordenação nenhuma para crochê nem tricô. Então a gente, quando precisava fazer algum trabalho, a gente invertia, sabe? Ia fazer o bordado, ela me entregava para eu bordar e ela fazia o bico de crochê. A gente dividia os trabalhos. Quando era para vender, a gente dividia o lucro, sabe? Mas acabava que eu deixava com ela tudo, né? Porque morava com ela, né? Ela usava esse dinheiro para ajudar ali em casa durante a semana a comprar leite, essas coisas pra gente. Então, o tempo que eu tava em casa, eu fazia e o restante ela ficava com valor para poder abastecer a casa. E também para passar o tempo, né? E acabei já divagando, né, gente? Mas só pra deixar ciente mesmo. Então, ó, microtamine, linha de costura, agulha de costura número 9. Aqui eu tenho 2 fios, tá? Todas as cores, são 2 fios só. Aí esse daqui eu tô levando pros lugares pra poder fazer, tá pequenininho. Eu acho que tá no bastidor de 16 centímetros. Tá ficando bem bonitinho. Eu não tô seguindo numeração de cor, porque dá pra fazer, né, a conversão das linhas de costura. Que eu já tenho convertido, né, porque como eu falei pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com linha de costura, então eu tenho minha tabela que eu fiz com a conversão, só que é pela marca da Costura Tex, que é a que eu tenho mais acesso, né? Então, da Anchor para a Costura Tex. Aí, como o Anchor é mais fácil de saber para DMC, fica fácil de pegar DMC para linha de costura e assim vai, sabe? Mas é isso. Nesse bordadinho é uma casinha, tá, gente? Eu acredito, vou ver se eu consigo colocar a imagem para vocês, mas é uma casinha bem bonitinha. Que eu peguei só para eu deixar esse bordadinho pequeno na bolsa, para quando ter alguma coisinha para fazer, né? Ficar aguardando criança na terapia. Vou pegar o outro bordado para vocês. Esse daqui é do livro da Emma Condon. É o projeto 19. Ele também está sendo feito com linha de costura. Mas essa eu tô fazendo com 3 fios, tá bom? Deixa eu só desdobrar aqui para vocês. Ele é grande, né? Esse daqui é no etamine comum, não é no micro. Daí eu vou dobrar para vocês para verem só a parte já bordada, né? Então, como podem ver, bordei, né, o primeiro bloquinho dele com linha de costura. Esse daqui é com 3 fios, é por isso que ele tá mais altinho, ó, do tecido.
E esse daqui eu tô usando a agulha de bordado mesmo, porque com 3 fios fica complicado de passar na agulha de costura. Como é o etamine comum, a agulha passa normalmente. É só por conta mesmo da quantidade de fios. E esse também não tô seguindo tabela de cores, estou olhando mais parecido que eu tenho, né, em linha de costura e tô colocando. Mas achei que ficou bem bom, né? Aqui tenho 3 tons de verde, né? Uma aqui para papada, para o sapo e para as perninhas. Aqui 2 tons, né? Que é o mesmo daqui, o verde claro e o verde escuro. Esse azul aqui claro, ele é da Círculo. É de um cone, né? Desses que vem 1.200 metros. Esse azul aqui. O azul escuro aqui é Maxi também. É de linha de costura, só que do pequeno. E aqui no meio mostra direito, mas é preto, tá, gente? Só que aqui eu pus 2 fios, né, da de costura, só que eu fiz 2 vezes o xizinho para ele ficar mais grosso do que o verde, sabe? Para dar ficar mais visível. E aqui eu fiz ele comum mesmo, uns 2 fios uma vez só, com esse laranjinha aqui e esse rosinha da Costura Tex. Achei que ficou bem bom, né? As cores só da Costura Tex, que eu acho as cores um pouquinho mais opacas. Só um minutinho, gente, a mãozinha do Pablo aqui. Desculpa, meu povo, ele veio aqui para pedir para repetir o almoço, sabe? Graças a Deus ele come bem. E ele sempre pede para repetir em qualquer lugar, na escola, em casa, ele come 2 pratos, dependendo 3, sabe? Ele come muito bem. E, né, a médica falou que é por conta do remédio, né? Mas ela disse que no caso dele, como ele não engorda muito e faz atividade física, né? Pode deixar ele comer à vontade. Então, né, eu acho que eu já tava falando, né, que... Ah, sim, lembrei que as meadas da Costura Tex são mais opacas. Não tem, no caso, não tem brilho, né? Porém, as cores são muito vivas. E a diferença, né, para os da Círculo, Maxi, nessas coisas, é que eles têm um brilho bem sutil, mas tem, sabe? Eu acho que ele se assemelha muito mais às meadas. Porém, eu gosto muito de fazer com a Costura Tex por conta, né, da cor ser tão viva assim. Não sou muito, dependendo do projeto, né? Não sou muito ligada no brilho. Tem projeto que pede, tem projeto que dá pra gente fazer de outra forma. E eu acho que bordando, né, com linha de costura, a gente acaba economizando mais, ainda mais no caso que não é para venda, né? Só quando eu vendia mais, né, que eu vendia toalhas e toalhinhas infantis, eu utilizava a telinha de costura, mas muito dependendo do valor do bordado, né? Porque eu não gosto de utilizar a meada da China para bordados para venda, porque fica, eu não sei como que a pessoa lava e acaba manchando essas coisas. Daí eu faço com Anchor. Só que alguns bordados, em toalhinhas assim, mais baratinhas, essas coisas, eu faço com linha de costura também, porque não desbota, principalmente se é daquelas pequenininhas para as crianças levarem para creche. Desculpa, gente, minha garganta tá horrível. É para creche que a mãe tem que lavar muito a toalhinha.
E na creche mesmo elas lavam ali rapidinho quando a criança suja, para não ficar com aquela toalhinha suja dentro da bolsa. Aí eu já fiz o teste com o meu filho, claro, porque ele usa muita toalhinha, né? Porque ele baba, ele precisa ficar limpando o nariz sempre, então eu mando várias toalhinhas. E com a linha de costura, ele fica anos com aquela toalhinha, não desbota, a toalhinha se estraga e o bordado fica, sabe? Então, dependendo do valor do bordado, eu opto ou pela Anchor ou pela linha de costura para não precisar usar as da China. E com as duas, é, é, o trabalho fica lindo também, tá? Eu sempre falo para as pessoas que eu ensino, né? Que hoje é pouco, porque eu tô focada com os cuidados do Pablo, mas antes, quando eu dava aula, para iniciantes, no caso, né? Que era só para aprender ali os primeiros pontos, eu sempre indicava, né? Se a pessoa não tinha muitas condições para comprar a linha de costura e para aprender. Mas hoje em dia tem a da China, né, gente, que dá para iniciante usar normalmente, ter várias cores, né? Igual a gente quando vê kit com muita cor, a gente já fica com os olhos, né, brilhando para comprar. Mas é isso, gente. Acabei divagando, né, falando mais do que devia. Mas é isso. Então tá aqui, ó, os bordadinhos, a minha linha Drima, o meu estoque de agulhas. Não sei para quanto tempo vai dar essas agulhas, gente, porque ô pessoa para perder agulha sou eu, viu? Mas é bom que já tem 100 aqui, acredito que esse ano dure, gente, porque eu sou a perdedora de agulha, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.